Olá, amigo do canal Jairo da Silva. Sejam bem-vindos aqui outra vez. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aí, ative as notificações e deixe o seu like, que isso é muito importante para nós. Deus te abençoe e vamos ao vídeo. Ponto de vista aqui na Paz FM, a gente conversando aqui sobre as mulheres na obra, ou quem eram as mulheres de Lucas capítulo 8, que ajudavam no ministério de Jesus. Vocês me ajudem, por favor, a delinear o nome dessas mulheres aqui, fazer a menção honrosa a essas mulheres aqui, o pastor Júnior Queiroz, pastor Roberto Freitas, pastor Kerley Lopes, no final do bloco anterior, o Jairo, da cidade satélite do Gama, em Brasília. Tem algum limite no ministério das mulheres na igreja, ou elas podem fazer de tudo o que os homens fazem? A pergunta do Jairo. Pastor Kerley, a gente pode começar com o senhor? Bom, boa tarde pro Jairo, lá na cidade satélite do Gama. Que Deus abençoe. Uma pergunta complexa e extremamente complexa, mas nós vamos tentar explicar, e eu peço para o querido ouvinte que você tenha atenção nas palavras que nós vamos dizer, para você não tomar conclusões precipitadas durante a minha resposta. Veja bem, em primeiro lugar, para a gente falar se existe limite ou não, nós teríamos que fazer uma pergunta, e essa pergunta ela não pode, digamos assim, tomar o rumo errado. Existe um chamado ministerial feminino claro, nítido na Bíblia? A resposta é não. A resposta é não, e as nossas queridas ouvintes podem até ficar chateadas e interpretar errado a minha palavra, tá? Mas a palavra é a seguinte: não tem nenhum versículo ordenando a consagrar uma mulher para qualquer cargo que seja. Agora, isso impede a mulher de ser consagrada para qualquer cargo que seja? Não. Mas tem um ministério. O ministério feminino, ele está atrelado ao ministério masculino, Luiz Alberto. Porque nós somos uma só carne. Um pastor que não tem uma esposa como adjuntora fiel, uma pastora ao seu lado, ele não vai conseguir dirigir bem o trabalho do Senhor, uma congregação. Do mesmo modo que uma pastora sozinha, dirigindo, sem a figura de um pastor ao seu lado, ela também não vai conseguir fazer um bom trabalho, ela vai ficar sobrecarregada. Na hora que ela for aconselhar um casal, ela vai ter dificuldade. Na hora que ela for tratar de um problema de um casal ali que está talvez tentando separar, ela vai ter dificuldade. O nosso ministério foi colocado por Deus da seguinte maneira: um homem sendo o cabeça, a mulher sendo a adjutora ao seu lado, uma ajudadora fiel, porque como até nós comentamos aqui no intervalo, pastor Luiz Alberto, que o senhor colocou, a mulher tem o ímpeto, tem a disciplina, tem a força, tem a capacidade, fazer 2, 3 atividades dinâmica, e o homem tem, digamos assim, a condição de dirigir o casal e que os dois sejam, né, obreiros fiéis. Agora, colocar que tem limite ou não, por exemplo, dizer que a mulher não pode ensinar na igreja, não é verdade. Se a gente abrir Tito aqui, Paulo está falando para Tito, olha, ensinam as mulheres idosas a serem sérias no seu viver, como convém às santas mulheres, não serem caluniadoras, nem dadas ao vinho. Olha só, e o versículo 4 de Tito 2, para que essas mulheres ensinem as mais novas a serem prudentes e tal, e continua o versículo. Então eu não posso dizer que a mulher não pode ensinar, eu não posso dizer que a mulher não pode pregar. Mas eu digo o seguinte, pastor Luiz Alberto, como resposta ao meu amigo e irmão Jairo, que o ministério feminino, ele vai avançar o tempo todo. Sabe por quê? Porque tem muita obra para ser feita. Os campos estão brancos e são poucos os ceifeiros. E eu retorno à minha fala inicial, que, veja bem, as pessoas às vezes reclamam de mulher que tomam a frente nos seus lares. Mas veja bem, se o marido não tomar a frente, vai cair a casa? Se ele não trocar a torneira que está estragada, vai ficar vazando água?
Não, eu conheço um caso, e aqui a gente não cita nomes, mas que o obreiro perdia o emprego e ficava em casa orando para Deus mandar um emprego, e a mulher saía e arrumava um emprego para ele. E voltava com o emprego, ó, vai lá trabalhar amanhã que você vai ser contratado. Agora, esse homem estava agindo corretamente? Ele estava sendo o provedor, o cabeça desse lar? Não. Então, eu não posso dizer que há um limite, mas eu digo que o casal, a mulher, ela tem que estar com essa força que ela tem de trabalhar, mas ao lado do seu esposo, e os dois que são uma só carne, desenvolver o seu ministério. Essa mulher ajudar esse homem, porque a gente sempre gosta de falar uma frase mundana aí, né? Que atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Mas eu não digo que é atrás, é ao lado. Ao lado de um excelente pastor, tem uma pastora zelosa. Quem são as colunas de oração das igrejas hoje? São as mulheres. Vai num culto de oração e conta os obreiros homens. Conta as mulheres. É simples. Então, é uma pergunta complexa, difícil, mas que eu acredito fielmente que o casal deve desenvolver o ministério juntos. Ok, pastor Kelly, dentro disso que o senhor está pontuando, a pergunta do Jairo, e dentro dessa pergunta tem uma outra aqui, que seria um desdobramento, que é da pastora Natividade de Ourilândia, no Pará. Ela ama ouvir vocês, ama ouvir a Paz FM. Ela não se apresentou como pastora, ela está dizendo que é esposa de pastor. É de Natividade, Ourilândia, no Pará, ouvindo a Rádio Paz FM de Goiânia. Amei o tema abordado hoje e tem uma pergunta. Ouvi dizer aí, o pastor falou a respeito das mulheres que estariam substituindo muitos homens na igreja, até por serem preguiçosos na obra, né? Congrego aqui, vamos ver aí nos púlpitos, cheio de obreiros, evangelistas, presbíteros, pastores, mas se perguntar se tem alguém disponível para assumir a obra, às vezes não tem ninguém. E aí passa para a mulher assume, faz a obra com cuidado, com amor, com carinho, e as coisas acontecem. A minha pergunta é sobre a unção. Tem unção para nós mulheres? Pergunta aqui a pastora Natividade. Pastor Júnior, a gente pode começar com o senhor? Podemos. Nosso Ministério de Madureira começou a consagrar mulheres. Lá no Ministério Jardim América tem algumas mulheres pastoras consagradas. E isso causou uma polêmica muito grande no Brasil inteiro, né? E a própria convenção voltou atrás e bloqueou essas consagrações. Não foi, é claro que a convenção achava que teria sim essa unção. Eu estou entendendo que a unção que ela está falando é essa unção aí da parte consagração da parte ministerial, né? Entendendo isso, eu explico. Então, essa polêmica alcançou as raias lá da convenção, a convenção voltou atrás e agora deixou como regra que só fosse consagrada pastora as mulheres de pastores presidentes, para colocar um limite. Porque começou também a haver um certo excesso por parte, né, aquela euforia de todo mundo querer ser pastor, as mulheres tudo queriam ser pastora e tal. E, na verdade, isso depende de uma série de coisas, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. A regra é a mesma, depende de ter chamado, depende de ter, né, o dom de Deus, ter um preparo, né? E uma série de coisas que precisa observar. Não é só porque é mulher, não é só porque é homem, não é só porque isso ou porque aquilo. Porque Deus prepara, né? Nós temos um exemplo claro, que é a missionária Lélia. Ela é pastora no nosso campo, né, numa igreja lá em Pernambuco, no povoado de Gergelim, Pernambuco. E ela desenvolve um grande trabalho lá, né? Ela faz um grande trabalho pastoral. Ela é a pastora da igreja, admiro ela, né, o trabalho que ela tem feito lá como pastora, como administradora da igreja. Mas é esse caso, né? Se não tem um chamado, se não tem a unção de Deus, aí essa regra vale para homem, vale para mulher. Eu já vi muito homem ser colocado na obra de Deus, às vezes sem um chamado, e nunca deu certo, né? A coisa se complicou, ele mesmo se complicou, né? Faz anos já que eu estou no Ministério Jardim América, na diretoria lá, e tem visto isso acontecer. Então,
não é regra para classes, né? Essa divisão de classes tem atrapalhado um pouco as igrejas, né? Separa os homens das mulheres, dos jovens, né? E aí a gente acaba criando esse problema aí, tá? O problema é que deve ser observado é o chamado de Deus na vida da pessoa. A gente vê Maria Madalena. Madalena, que não é o sobrenome dela, né? É Maria de Magdala, a cidade de Magdala, né? Essa mulher ficou tão grata com o que o Senhor fez na vida dela e ela servia Jesus e Jesus apoiava o trabalho que ela fazia junto com ele. A gente vê claramente, né, na Bíblia isso aí. Então, por ser assim, né, por ser tão grata ao que Jesus fez a ela, então ela resolveu dar de si, trabalhar, servir, né, se esforçar para servir a Jesus em gratidão. Isso devia ser para todo mundo, né? Todo mundo. Então, uma mulher como Maria Madalena, né, devia ser um exemplo para todos nós. Todo mundo olhar e falar: o que Jesus fez por mim é grande, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me esforçar, né? Então eu vou por ali, se não deixar eu ir por ali, eu vou por lá, se não, né, não der certo de um jeito, vai dar certo de outro. O certo é que todos nós temos que servir ao Senhor da melhor maneira possível, nos esforçando. Existe sim, eu creio, né, pode ser que para os homens não exista por causa dessas polêmicas todas, mas eu creio sim no ministério feminino. Pastor Roberto Freitas. Eu percebo com o avanço da igreja, o crescimento da igreja, esse assunto tem crescido bastante. O interesse por parte das mulheres em querer ser pastoras, quererem estar na cabeça, no topo do ministério, isso tem crescido a gente tem visto assim o crescimento de uma forma que, se elas não tiverem cuidado, isso pode se envaidecer diante dessas situações. É o que a gente percebe. Porque, olha só, a gente vê sempre nas consagrações, agora mesmo nessa última consagração agora, a gente escuta nos bastidores das congregações, sempre as missionárias, e tal, vai ser consagrada aquela expectativa de observar qual é a mulher que vai ser consagrada a pastora, não é? A gente percebe muito isso no meio do grupo feminino que auxilia nós na congregação, né? Por exemplo, na nossa congregação, nós somos uma congregação de 100 membros, aproximadamente 110 membros na nossa congregação. Nós temos 3 missionárias. Nós temos 2 evangelistas e um pastor que sou eu. Quer dizer, elas, por desenvolver esse trabalho e querer mais, querer estar ali, e querer crescer no ministério também, porque na realidade o crescimento não é só ser consagrado, o crescimento é trabalhar, é estar presente, é auxiliar bem a congregação, auxiliar bem o pastorado daquela congregação, para que o corpo se desenvolva a passos largos. Essa deve ser a preocupação das mulheres na congregação. Não é errado desejar crescer, desejar ser uma boa diaconisa, qualificada, com curso teológico, uma boa missionária com curso teológico, com outros cursos que envolvam a congregação na área familiar, na área educacional. É importante que isso esteja isso na igreja, tenha isso na igreja. Agora, temos que ter cuidado para que esse extremo, para que não possamos chegar ao extremo, como a gente percebe, né? E é um perigo, se ela não colocar o pé no chão e ter humildade para alcançar essa bênção, porque é uma bênção gloriosa. A congregação tem uma missionária para representar o pastor e uma oração feminina, uma visita feminina, para levar um óleo da unção e derramar ali sobre um doente, fazer uma oração com autoridade. Isso é importante que a congregação tenha. Agora, por outro lado, temos que ter cuidado e olhar sempre aqui para a mulher, lá do pé da cruz, para essas 3 mulheres, que na realidade a Bíblia cita aqui 3, mas não era somente 3, era uma multidão de mulheres que estavam ali. Mas essas 3 mulheres aqui,
As que estavam mais próximas de Essas Jesus. que estavam né? mais próximos do ministério de Jesus, cooperando. As que mais lideravam. Né? Isso. Outros- Que auxiliava, que cuidava do ministério. Tanto na parte financeira, como na parte emocional ali, no cuidado, né, do ministério de Jesus. Elas estavam sempre ali. Eu vejo essas mulheres aqui aos pés de Jesus, auxiliando o ministério de Jesus, como também vejo lá no ministério de Paulo outras mulheres interessantes. Mulheres que estavam ali cuidando do ministério de Paulo, em suas viagens, cuidando da obra. É importante frisar isso. Mulheres que estavam ali cuidando do ministério local. Enquanto Paulo viajava para uma viagem missionária, as mulheres já estavam lá preparando mantimento, preparando dinheiro, roupas, Era muito vendendo. frio, né? Era muito frio, precisava de muita roupa. Sim, Né? então elas estavam ali firme no ministério da obra do Senhor.